A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é seu amigo em Cristo, Leandro Garcia, e nesta oportunidade vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico, falando sobre ofertas e sacrifícios. Desta vez falaremos sobre o sacrifício pacífico e as suas características. Tomaremos como base Levítico capítulo 3, que é a parte do ofertante, e Levítico capítulo 7, que é a parte do sacerdócio. Levítico capítulo 7, versículo 11. Esta é a lei do sacrifício pacífico, que se oferecerá ao Senhor. Levítico capítulo 3, versículo 1 e 2. E se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado macho ou fêmea, a oferecerá sem mancha diante do Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em roda. O sacrifício pacífico tinha essas características. Então o sacrifício pacífico ele poderia ser uma oferta de louvor. Levítico capítulo 7, versículo 12, a parte A. Se oferecer por oferta de louvores, como sacrifício de louvores. Ele também poderia ser uma oferta de voto ou uma oferta voluntária. Levítico capítulo 7, versículo de número 16. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, preste atenção, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. Aqui está a prova de que eles se alimentavam do sacrifício naquele momento. Porque comer no dia ou no dia seguinte era um momento de comunhão, mas se deixasse para o terceiro dia, já não era mais permitido comer. Levítico capítulo 7, versículo 17. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia, será queimado no fogo. Um sinal de que a nossa comunhão precisa ser contínua e diária, no máximo de 1 a 2 dias. Não pode passar disso. Se passar, já precisa ser renovada a nossa comunhão. Esse é um princípio que deve ser aplicado nos nossos relacionamentos. Não devemos nos ausentar por muito tempo. Podemos nos ausentar por 1 ou 2 dias, mas não podemos deixar que essa ausência chegue ao terceiro dia. Devemos entender, por meio desta palavra, que é necessário sempre aproveitarmos a oportunidade para mantermos a nossa comunhão em nossos relacionamentos. No versículo 2, nós temos alguns pontos que vale a pena destacar. O primeiro ponto aqui é que o ofertante colocaria a sua mão sobre a cabeça da oferta. Pois o texto diz, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta. Colocar a mão sobre a cabeça da oferta significa identificar-se com a oferta. Era o modo que o ofertante se identificava com a sua oferta. Pois o texto sagrado diz que isso traz o sentido de substituição, ou seja, fazia com que a oferta se colocasse ou se apresentasse, fosse oferecida no lugar do ofertante, pois o ofertante identificava-se com a oferta, assim como nós nos identificamos com Cristo, nosso substituto. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu em Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Prova de que ele é nosso substituto e representante. O segundo ponto do versículo 2, aqui, é que ele não somente colocaria a mão sobre a oferta, mas também a degolará diante da porta da tenda da congregação. Ou seja, ele sacrificava ali um animal. Não era um ato feito pelo sacerdote,
mas pelo próprio ofertante. Pois quando o animal morria, era como se o ofertante morresse, para viver uma novidade de vida, uma verdadeira expressão de arrependimento, pois seus pecados o condenavam à morte. Por isso que o sangue do animal, após este ato, era aspergido em roda do altar. Mas agora, um ato feito pelo sacerdote. Aqui, o versículo 2 do capítulo 3 está escrito: e os filhos de Arão, o sacerdote, espargirão o sangue sobre o altar em roda. Este ato de espargir o sangue representa a vida do animal através do sacerdote. Levítico capítulo 17, versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue, eu vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Assim como Cristo derramou todo o seu sangue por nós na cruz do Calvário, entregando-se completamente, ou seja, oferecendo a sua vida em nosso lugar. Evangelho escrito por João capítulo 19, versículos 33 e 34 comprova isso. Mas vindo a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água, prova de que ele derramou todo o seu sangue por nós. Sendo assim, o nosso substituto, nos abrindo um novo e vivo caminho por meio do seu sacrifício superior aos sacrifícios oferecidos no sacerdócio levítico, por meio do seu sangue. Hebreus capítulo 10, versículos 19 ao 21. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Capítulo 8 da carta aos Hebreus, versículos 1 e 2. Ora, a suma do que temos dito é: temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Hebreus capítulo 9, versículos 24 ao 28, está escrito assim: porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se ofereceu muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois do juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. E por fim, eles comiam do sacrifício. O sacrifício pacífico, então, era uma oferta de louvor, de voto ou voluntária, com essas 5 características, as quais são: colocar as mãos sobre a cabeça da oferta, degolar a oferta, aspergir o sangue e comer a oferta. Livro de Levítico, capítulo 7, versículo 16, está escrito assim: se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. Se alimentar da oferta do sacrifício pacífico aponta para a ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 19, versículos de número 7 ao 9. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se lhe vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos.
e disse: escreve, bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse: estas são as verdadeiras palavras de Deus.